Olá, pessoas! Como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje a gente vai estar tratando de representatividade e essa daqui é uma das queridinhas da coleção. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal e dando like para a gente poder estar dando continuidade nesse trabalho. Então, eu sei que essa é uma temática bem delicada na nossa sociedade nesse momento em que está se tratando tanto de representatividade e de respeito, né, com a comunidade negra no mundo, mas eu queria deixar claro que esse texto já estava pronto e fugir de qualquer associação com o oportunismo de estar falando disso exatamente neste momento. É importante estar tratando desse momento, mas esse texto já estava escrito, já estava pronto, e como a gente está escrevendo e falando capítulo a capítulo pelas edições que a gente adquiriu, chegou o momento de falar dessa revista que vai estar falando de representatividade, de parte dessa luta, a qual eu sei que eu não tenho muito local de fala, mas que eu vou estar abordando com bastante cuidado e delicadeza para estar passando ideias a respeito desse tema da forma mais coerente possível. Eu queria estar compartilhando com vocês um pouco da história dessa revista, né? Dessa edição específica na minha vida, que eu lembro com meus 16 anos, eu era muito fã, eu ainda sou fã da Thalia até hoje, né? Mas eu era muito fã de Thalia, Cristina Aguilera, e naquela época adolescente, tipo, de comprar revistas para colecionar recorte e tal. E eu lembro que eu morava em Sepitiba, acho que só quem mora no Rio de Janeiro vai ter um pouco de noção, mas eu acho que eu vou tentar botar aqui no vídeo mais ou menos para ter um pouco de noção de distância. Eu morava em Sepitiba e fui até o centro da cidade, com a desculpa de procurar revistas, né, que tivessem a Thalia para adicionar à minha coleção, mas na verdade eu estava indo para ver se eu encontrava essa edição, né, da G para comprar, porque era um lugar completamente longe de onde eu morava e eu teria certa mais coragem, vamos dizer assim, para adquirir. Aconteceu que eu rodei o centro da cidade inteira, olhando de banca em banca, vi a revista em todas, mas aquele mesmo sentimento que eu falei no vídeo anterior, de medo e de insegurança e de questionamentos na cabeça vieram, e mesmo depois da viagem longa de 2h30, 3 horas de ônibus, eu não consegui e acabei voltando para casa sem. Então, como a pesquisa ficou um pouco longa, vamos partir logo para a leitura, para o vídeo não ficar mais longo ainda, tá bom? Projeto Diário Visual, o G em Questão, capítulo 5, Representatividade na Capa. A edição número 14 tem estampado em sua capa uma questão, que eu, por ser um homem gay, cis e branco, tipo, no meu lugar privilegiado, não tenho muito lugar de fala para tratar tão a fundo. Mas em toda a minha limitação, eu busquei algumas informações que permitem dizer que a G Magazine nesse aspecto estava sim à frente do seu tempo. Sei que a premissa aqui é tratarmos do editorial da revista, mas nesse momento se faz necessário falar de um assunto muito mais importante que vem à tona quando, 13 edições após a sua criação, uma personalidade negra estampa a capa da revista pela primeira vez. Ao longo das décadas que a G esteve presente, ela chegou ao status de playboy do público LGBT, visto o nível do seu profissionalismo editorial e fotográfico, mas é nesse momento, na edição número 14 de novembro de 1998, que a G se mostra anos-luz à frente da Playboy em questões de representatividade perante a sociedade. Não é novidade para ninguém que vivemos num dos países mais moralistas, hipócrita, homofóbico, preconceituoso e racista do mundo, mesmo com negros sendo mais da metade da nossa população. Em questões raciais, a G estava a muitos e longos passos de chegar onde deveria na questão de representatividade racial. Pois se contarmos que essa é a edição 14, saindo 2 ensaios por edição, e de 28 ensaios, só agora teríamos a representação de mais de 50% da população de nosso país estampada na capa, fica claro que algo não está certo nos valores sociais que deveríamos estar vivendo. Pensando na motivação que me fez escrever sobre esse momento da revista, fui remetido à minha adolescência, pois sempre fui muito interessado no mundo do entretenimento e quanto mais olhava para a capa dessa edição, o nome Isabel Filardes ficava vindo na minha cabeça. Isso me levou a estudar dados da Playboy. A Playboy foi uma publicação que teve mais de 4 décadas de existência. Nasceu em 1975, 504 edições. E sabe por que o nome Isabel Filardes vagava pela minha cabeça? Porque de alguma forma, no meu subconsciente, ficava gravada a repercussão que deu em 1996 o fato dela ser a primeira personalidade negra brasileira a estampar a capa da Playboy no Brasil. 21 anos depois da sua criação, uma mulher negra brasileira consegue esse feito, né? Comprovando de forma muito óbvia o racismo impregnado em nossa sociedade. A parte mais lamentável é que a Isabel não abriu precedentes, o que torna a história da Playboy ainda mais triste,
porque depois que ela posou, até o dia que a revista concluiu suas atividades, só mais 8 personalidades negras conseguiram voltar a estampar a capa da mesma. Por essa análise superficial, por mais que eu não queira tirar a culpa da revista, fica impossível responsabilizar apenas ela, quando o verdadeiro vilão é a sociedade preconceituosa na qual estamos inseridos. Porque se partimos do ponto de vista que uma revista para se manter precisa vender, eu acredito que ela poderia ter burlado o sistema, ter multiplicado a quantidade de mulheres negras estampando suas capas, mas o quanto nossa sociedade racista ia se desconstruir e consumir todo o material de igual forma. Eu acredito que numa via de mão dupla, tanto para a sociedade quanto para a publicação, era muito mais cômodo permanecerem como estavam e estão até hoje, porque muito tempo se passou, mas a estrada a caminhar nessas questões continua sendo muito longa. Depois de olhar dessa forma para Playboy, por mais que não fosse o ideal, fica impossível não reconhecer o quanto uma revista inclusiva como a G realmente se preocupava com representatividade, que nos seus 16 anos de existência, 26 anos menos que a Playboy, teve para mais de 15 homens negros estampando as capas de suas revistas. Eu vou fazer uma observação sobre o assunto nesse momento, porque a questão é mais delicada do que a gente possa imaginar. Porque a gente, na nossa posição de pessoa branca privilegiada, a gente não enxerga que ao longo dos anos os corpos negros sempre foram muito sexualizados, sensualizados e muitas vezes só vistos como objetos de desejo para se aproveitar da carne, vamos dizer assim. Então, eu não sei se até que ponto ter mais representatividade negra na capa das revistas também seria algo positivo. É importante ressaltar que eu vou pensar de um ponto de vista, digamos que positivo. Se tantas mulheres e homens brancos podem ser olhados, desejados na capa das revistas, não só de nu, mas também de editorial e de moda, por que os negros também não deveriam ter mais representatividade e estar mais nessas capas para serem admirados, mas de forma respeitosa também, não só como corpos a serem usados? Porque ainda mais olhando pelo lado homossexual, o homem gay tem muito o homem negro numa posição fetichista de não olhar ele como um ser humano com preocupações e sentimentos. A gente vive numa sociedade completamente falocêntrica. Então, negar a ideia do fetiche com corpos negros masculinos por causa do falo é muito inocente da nossa parte. A gente achar que as pessoas apreciam o negro porque acham belo. O negro é belo, o negro deve ser respeitado, mas a gente sabe que na nossa sociedade, muitas vezes, o negro só é buscado por causa dessa construção social ligada ao falo. E a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa enxergar seres humanos como seres humanos e nos respeitar da mesma forma como igual. E se a gente quer admirar um negro belo, a gente tem que admirar por ter o reconhecimento dessa beleza e de saber do quanto isso é importante, não só para ele, como para a comunidade e como para nós mesmos, como sociedade, para nos entendermos e nos respeitarmos cada vez mais. Bom, mas voltando. Não é o ideal? Não é. Estamos no ano 2020 e essas contas já não deveriam mais estar sendo feitas. O respeito por classes, raças e orientação sexual no mundo ideal já deveriam ser orgânicos. Mas, respeito no país, que ainda é o que mais mata negros e homossexuais no mundo, a gente sabe que está longe de um percentual humano aceitável. Em meio a tantas dificuldades e caminhos a serem percorridos, não tenho como não reconhecer, mais uma vez, a bravura e ousadia da Ana Fadigas por dar visibilidade a mais uma parcela super importante da sociedade para a construção desse nosso Brasil. É muito importante, depois de toda essa análise, eu entender que eu, no meu lugar de homem branco e privilegiado, faço parte da sociedade opressora, mas é que eu estou buscando conhecimento para burlar as malícias impregnadas em nossa sociedade por séculos. Passar esse conhecimento adiante e saber que não adianta apenas lutar contra o racismo, mas sim assumir uma postura antirracista, para que mais pessoas tenham discernimento, através do nosso poder de fala, que o preconceito deve ser entendido e reconhecido para que não siga mais adiante. Bom, partindo para a parte interna da revista, a seção Globetrotter dessa edição nos levava a Lisboa, dando dicas de lugares para frequentar, Praia Gay, que fica a menos de 1 hora do centro, e até um pequeno dicionário para não ficar confuso com as gírias. Vale lembrar que se hoje em dia todas essas dicas já seriam muito bem-vindas, visto que Portugal continua sendo um país bastante homofóbico, imagina naquela época.
O entrevistado do mês foi o Ari Fontoura, que na época estava comemorando 45 anos de carreira e subindo aos palcos sob a sua própria direção. Como um pai às voltas com a descoberta de que o filho é gay na despretensiosa comédia Corra que Papai Vem Aí. Durante a entrevista, falou sobre a crescente visibilidade dos gays e lésbicas, mas ao se expressar, a gente ainda enxerga nas entrelinhas o preconceito em relação à normatividade de como um homossexual deve agir ou não. Quando em suas próprias palavras ele diz: se você quer ter respeito na sua vida, é com respeito que você tem que reivindicar. O seu direito termina quando começa o do outro. Se você agride com atitudes, você fica passível de deboche. Por que um homossexual tem que rebolar? Existe uma problemática imensa na ideia de que um gay que rebola e tem trejeitos agride com atitudes. Não se dá o respeito ou anda e age assim pelo simples fato de querer afrontar a sociedade. O que a gente precisa entender em relação ao respeito é que todos temos o direito de ser e agir como somos, como nascemos e como nossa fisiologia foi constituída. O que a gente precisa é parar de pensar que toda bicha afeminada é afeminada para afrontar alguém na sociedade. Eu posso falar por experiência própria, o quanto que eu lutei a minha vida inteira para não parecer uma bicha afeminada. E isso eu sei que eu sempre pareci desde criança, dos meus 5, 6 anos. E do quanto eu sempre fui apontado o dedo e do quanto isso me oprimia dentro da minha própria pele. Do quanto que eu lutava para, andar, mas me preocupar em não andar rápido, porque se eu andava rápido eu rebolava. E quanto mais eu reparava que as pessoas me olhavam, mais rápido eu andava. E muitas vezes chegou uma época de eu chegar a andar tão rápido que eu não balançava o braço. E isso acabava chamando mais a atenção das pessoas. O que as pessoas não entendem é que essa opressão que a sociedade faz, eu vou falar por experiência própria, leva você a lugares muito obscuros. Eu, quando era adolescente, eu pensei em suicídio diversas vezes por causa disso. Porque como você vai lutar contra a sua própria fisiologia, contra quem você é, por você andar daquela forma, falar daquela forma? Eu não me forçava a falar fino. A minha voz foi constituída daquela forma. Se eu andava ou me movia de forma afeminada, é porque a minha constituição foi daquela forma. Então, você oprimir a pessoa dentro do próprio corpo, dentro da própria essência dela, isso perturba o psicológico do ser de uma forma que você não pode achar que ela está fazendo isso para afrontar a sociedade, para ela ser aceita. Ela quer ser aceita do jeito que ela é, porque ela é daquele jeito. E você não sabe o lugar escuro que você joga a pessoa quando você simplesmente não deixa a pessoa ser. Por isso, se faz necessário cada vez mais o diálogo entre os iguais para que a gente entenda de uma vez por todas. Nós somos perfeitos do jeito que somos e precisamos nos amar muito, porque a gente merece e deve isso a nós mesmos. Inspirado pelo dançarino no ensaio de capa, essa edição contou com a sessão Mexa-se, onde o professor ensina treino funcional para ser feito em qualquer lugar e ocasião, ideal para quem não consegue frequentar sempre a academia por causa de viagens e agenda lotada. Uma peculiaridade que fica muito perceptível em muitas edições é que, baseado no ensaio de capa e algumas temáticas, a parte editorial segue uma linha fluida de ligação entre as matérias, artigos e entrevistas, o que torna a leitura da revista como um todo muito mais orgânica e interessante. A edição número 14 abordou a seção Adolescência, o teen gay e a descoberta além dos pelos e espinhas e a certeza de que é diferente. A matéria trata da dificuldade do adolescente do final dos anos 90 em encontrar um modelo no qual se espelhar na mídia e na sociedade. Seja no mundo do entretenimento, esporte ou qualquer outra área, não havia muitos que estivessem fora do armário ou personagens que não fossem apenas uma imagem debochada do que o homossexual é numa visão social. A preocupação do texto nesse momento era em lidar com a realidade que a descoberta não é fácil, partindo do princípio que não há nada errado com os adolescentes e que vivíamos a era de pais que deveriam procurar terapia para saber lidar com a verdadeira essência de seus filhos. Na seção Cartas, ficava nítido que entre fotos e ensaios, a autoestima dos leitores acabava sendo cuidada como os editores nem podiam imaginar visto esse relato aqui. O que mais gostei na edição de aniversário foi a capa, o Gilson Machado, que é lindo e passa a imagem de maturidade. E ele tem o mesmo tipo físico que eu, com bastante pelo no corpo, o que sempre me incomodou, mas vendo este ensaio me sinto muito mais valorizada. Falando de ensaio, nessa edição, o desejo era o Carlos Alberto Alves Schneider, que fez todo o ensaio na pele do Zorro. A revista tinha toda uma preocupação, com sair do comum e mexer com o fetiche do imaginário dos leitores. Aparentemente, o Carlos manteve a boa forma e, pelo que eu vi, ele tem uma academia e vive no Balneário Camboriú. O ensaio de capa ficou por conta do Alex Sanches, o dançarino do Gera Samba e depois Quebradeira,
justo quem motivou todo o texto e a pesquisa necessária para introduzir esse capítulo. Em toda entrevista, é visível a tranquilidade em que o Alex lidava tanto com o trabalho que estava sendo feito, quanto com o público para o qual a revista era direcionada. E isso não mudou ao longo dos anos, pois no próprio Instagram, recentemente, o Alex fez uma postagem onde mostrava com orgulho uma montagem com algumas fotos do ensaio, do prazer de ter feito parte dessa história e ter aberto caminho para que outros homens tivessem a coragem de abraçar esse trabalho com o mesmo respeito e profissionalismo. Eu vou até colocar aqui na tela agora para vocês verem, porque quando eu vi que ele fez essa postagem, eu fiz questão de ir lá, curtir e comentar. Ele até curtiu o meu comentário, né? Parabenizando ele por ter orgulho de ter feito isso e não enxergar o trabalho de forma pejorativa como muitos hoje em dia enxergam e não querem ter o nome associado ao que fizeram de forma alguma. Cara, a parte mais interessante nessa busca toda é que muita memória vem voltando para a cabeça e o Alex traz uma memória muito vívida da minha adolescência quando eu lembro de ver a Ana Maria Braga, no antigo programa dela na emissora Record, o Note a Note, e que ela chamava, né, o grupo Quebradeira para se apresentar. E eu, como uma adolescente que ainda estava me descobrindo, ver aquele rapaz dançando, tipo, você vê que aquilo mexia com você, não, comigo no caso, né? E saber que alguma coisa estava desperta ali dentro. E hoje, com 38 anos, eu reconhecer que aquilo já era um despertar da minha sexualidade, da minha orientação sexual, de ver que aquilo mexia comigo de forma orgânica. Não era uma coisa como a sociedade tenta falar, que é forçada, que você pode escolher. Não existe escolha no que se sente de dentro para fora. Então, aquele momento, eu enxergo hoje da adolescência, já era o meu verdadeiro eu falando comigo, para fazer eu me entender, mas no momento em que eu não estava apto para isso. E hoje eu vejo isso com tanta clareza e chega a ser meio que libertador saber que esse Rafael já existia e que eu não fui infiel contra ele e que eu não fui infiel contra a realidade da essência de quem eu sou, porque é o que eu sou, eu nasci dessa forma e existe muito esse anseio por passar essa verdade de que a gente precisa se encontrar com o nosso verdadeiro eu, aprender a nos amar dessa forma e saber que não tem absolutamente nada errado com isso. E assim a gente fechou mais esse capítulo. Então, pessoal, como esse capítulo foi super longo, eu não vou nem me estender muito aqui na finalização, só quero agradecer mais uma vez a vocês pelas visualizações, pelo comprometimento de estar aqui junto comigo, abraçando esse trabalho. E eu queria pedir para vocês, mais uma vez, por favor, gente, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações para você saber quando é que o vídeo vai tá surgindo aí, pra gente estar vendo as novidades. Me segue no Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo, comenta bastante. Procura pessoas que você acha que vai curtir esse conteúdo, compartilha com esse pessoal e vamos nos manter juntos aí. Para crescer, aprender cada vez mais, nos desconstruir, ajudar outras pessoas que a gente conhece que precisam de desconstrução a estar se desconstruindo também, para a gente estar se sentindo cada vez mais juntos, sabe? Nos amando, nos respeitando cada vez mais, tá bom? Então, gente, até semana que vem e até já já.